Olha que texto lindo, irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 19. Uma constatação desta realidade do amor de Deus. Foi amor à primeira vista. Olha o que diz João 4,19. Pequeno versículo. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Maravilha, né, queridos? Nós o amamos. É uma explicação. Puxa, por que eu gosto de Deus? Porque Ele gostou primeiro de você. Ele te amou primeiro. E é interessante, amados, que no próprio capítulo 4 de João, essa expressão de Deus ter chegado na sua frente, vai aparecer mais uma vez no versículo de número 10, quando você olha aí para João 4, versículo 10, vai dizer: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para resolver o nosso problema de pecado. Eu quero compartilhar com a igreja algumas coisas que ultimamente têm mexido muito com a minha compreensão da palavra do Senhor, e quero desafiar vocês a examinar isso. Necessariamente você não precisa concordar comigo, mas pare e pense. Para isso, eu quero convidar você para ler uma carta que Jesus escreveu a uma igreja, a igreja de Éfeso. Está bem próximo desse livro aí, segundo capítulo de Apocalipse. E é sobre essa questão dele ter nos amado primeiro, e sobre uma exortação que ele faz a esta igreja, que eu quero abrir meu coração com vocês nessa noite. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 7. A Bíblia diz assim na minha versão: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Você odeia as práticas e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu já compartilhei muitas vezes a estrutura da carta que Jesus faz, as 7 cartas, né? A metodologia que Jesus usa nessas cartas, de primeiro se apresentar, dizer quem Ele é. Quando você lê essas primeiras expressões da carta, é Jesus se apresentando. Quem está falando com vocês, quem está falando com você, dirigindo ao anjo da igreja ali, sou eu, Jesus dizendo. E Jesus faz menção aqui então, falando às igrejas e falando na interpretação de muitos intérpretes da Bíblia, falando diretamente aos seus pastores. E tem uma coisa linda aqui, que este que nos ama, que foi amor à primeira vista quando nos viu, Ele fez isso e entrou num processo de revelação do quanto Ele nos conhece.
E porque, é interessante, irmãos, porque Ele nos conhece, e quanto mais Ele nos conhece, mais Ele nos ama. Há uma coisa que a gente atrai a Cristo, e o amor dele é derramado sobre nós, por conta de uma situação perigosíssima que vivemos, de ficarmos debaixo da condenação do pecado. E porque somos pecadores condenados, porque precisamos do perdão de Deus, do amor de Deus, e quanto mais a minha situação é difícil, mais Cristo me ama. Isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho, porque na verdade, nos relacionamentos humanos, a gente não consegue escapar disso. Nós precisamos fazer por merecer o amor do outro. Nós fazemos uma troca. Nossos relacionamentos interpessoais, ele é muito comercial. Nós precisamos ser estimulados. Se o outro não fizer por merecer, eu não faço. Mas Jesus não é assim. Quanto mais eu erro, mais Ele me ama. Esse amor é muito constrangedor. Esse amor é muito comprometedor. Jesus te ama tanto, que no dia do juízo, quando nós formos prestar contas para Deus, aqueles que não reconheceram esse amor de Cristo, vão ficar muito decepcionados. Puxa, eu fui tão amado, e eu não retribuí isso. Então quando você olha para esse texto, você vê Jesus se apresentando aí. Aí, queridos, ele fala que ele conhece a igreja. Ele fala que ele te conhece. Ele conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E é na metodologia de Jesus cuidar de primeiro, aprenda com Jesus, primeiro exaltar, primeiro deixar bem claro o quanto a parte boa da pessoa. Se você vai olhando aí, você vai encontrar isso. Conheça as tuas obras, versículo 2, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos, sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Aí vem Jesus com estranha exortação, irmãos. Olha o perigo, que coisa tremenda é essa. Gente, uma igreja, como isso pode ter acontecido? Uma igreja tão criteriosa, pessoas tão criteriosas, cheias de paciências, cheias de detectar o mal, de não ter harmonia com o mal. Sabe o que isso causou? Um exagero na busca do ruim, e pararam de amar. Olha que doideira, irmãos. Essa igreja é elogiada por Jesus por várias vezes. Jesus usa várias expressões, mas de repente ele surpreende a igreja. É possível isso? É possível isso? Você ser cheio de paciência, você ser uma pessoa laborosa, você não coadunar com a mentira, você trabalhar em nome de Jesus, e tudo isso fazer sem amor, esquecendo. E aí, irmãos, é um bom despertar para nós isso. A gente começa a se envolver com tanta coisa, a gente começa a entrar em um automático assim, que nos faz mais máquina. Tudo a gente faz, não, eu já sei o que é, já sei como é que é, e de repente você ouve de Jesus assim: olha, você está esquecendo o principal. Queridos, agora vem o desafio do meu raciocínio. Todas as vezes, olha para mim, todas as vezes que eu ouço exortações sobre esse texto, e todas as vezes que usei esse texto para explaná-lo, eu faço como a maioria que até hoje eu fazia, como a maioria que até hoje eu ouvi, falar dos primeiros dias da nossa conversão. Quando Jesus fala assim, ó, tenho porém contra ti, a estrutura de Jesus, tá? Ele se apresenta, elogia a igreja, e
agora mostra os pontos fracos, mostra a solução e mostra o prêmio. Essa é a estrutura das cartas de Jesus. Ele se apresenta, diz que conhece, elogia, mostra os pontos fracos, depois mostra a solução e mostra a recompensa por quem ouviu a solução. Você vai ouvir em todas as cartas, salvo as exceções que tem aí, né? Igreja que não foi exortada e igreja que não foi elogiada, mas esse não é o assunto para hoje. O que eu quero dizer, queridos, é que eu tenho uma proposta de raciocínio para vocês. O primeiro amor não está ligado à cronologia. O primeiro amor está ligado à unicidade, ao único amor. Não tem segundo amor, não tem terceiro amor. O primeiro amor e as primeiras obras, eles não estão ligados à cronologia. Eu estou dizendo isso porque todas as vezes que eu toquei nesse assunto, eu também faço como a maioria daqueles que me exortaram para isso, que é estar ligado à cronologia, voltar para as primeiras obras, voltar para o primeiro tempo. E esta semana, desde a semana passada, comecei a olhar para alguns textos bíblicos e falar: Senhor, o que o Senhor tem para dizer um pouco mais aqui? Irmãos, o primeiro amor não é cronológico, não tem a ver com o tempo da sua vida, mas tem a ver com quem Ele é. O primeiro amor é Jesus. As primeiras obras também. Sabe por quê? Nós aprendemos aqui, e isso foi o que me chamou bastante a atenção. Isso me chamou bastante a atenção. Quando fomos ensinados aqui sobre o que é a obra de Deus, o que são como eu faço para fazer as obras do Senhor, Jesus veio com aquela resposta constrangedora para nós, que nós pregamos aqui, que a obra dele é exatamente crer em Deus e crer em Cristo a quem Deus enviou. Então eu quero desafiar você, para você ter uma noção, como de vez em quando nós ficamos assim, meio que insensíveis ao que realmente, na minha opinião, Deus quer ensinar nesse texto. Olha para mim, por favor. Precisamos voltar para Jesus, todos nós. Nós somos criteriosos, demonstramos o quanto somos piedosos, pacientes, essas coisas. Jesus elogia tanto essa igreja, de repente ele fala assim: mas eu tenho porém contra ti, que você está fazendo tudo isso sem mim. Irmãos, isso é muito doido, isso tem que incomodar a gente. Primeiro, como que ele simplifica a relação dele conosco, né? Você quer fazer o que agrada a Deus? Creia em mim. Foi isso que nós pregamos aqui. Agora, eu quero desafiar você a não pensar cronologicamente nesse texto, mas pensar na necessidade de uma profundidade maior na sua relação com Jesus. Isso vai mudar a sua vida, porque não dá para voltar cronologicamente para aquele tempo, não dá. Eu quero dizer mais uma vez, foi por esse caminho que eu sempre segui. O primeiro amor, quando você olha para Jesus, você vai ver ele afirmando assim para nós em João 13:1, olha só. Ele diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Olha que coisa linda, você é o primeiro amor de Cristo, e Cristo nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou ele amou os discípulos, os amou até o fim do seu ministério terreno, e continuou nos amando, com o envio do Consolador. O primeiro amor, gente, e as primeiras obras, o primeiro amor é Jesus, as primeiras obras que ele exorta aqui, é ele também. Por que é ele? Por
causa daquilo que nós aprendemos. Jesus disse, lembra da perguntinha de Pedro lá em João 6, 28 e 29? Quero ler de novo, só para vocês lembrarem. Então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras? A pergunta de Pedro não, a pergunta do povo que estava ouvindo Jesus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado, creais em mim. Irmãos, eu quero desafiar você que está aqui na igreja pela primeira vez, a mudar o seu raciocínio sobre o que é voltar para o primeiro amor e para a prática das primeiras obras. O maior desafio que pode impactar a nossa vida é você falar assim, será que eu estou fazendo a coisa sem Cristo? Mas fazer a coisa sem Cristo é assim, ó, sem os valores dele, sem o amor dele, sem o que ele realmente valoriza, sem como que Cristo fazia as coisas. Isso é um grande desafio. Ele vai falar, né, deixou o primeiro amor, e ele vai falar das primeiras obras. Não tem segunda obra, é a mesma obra, é o mesmo Cristo. Agora preste atenção, tem pessoas que precisam aqui e agora começar essa relação. Você nem pode voltar para o primeiro amor, nem para as primeiras obras, você nem começou. Você começou a praticar uma religião, você começou a fazer uma declaração de que você é evangélico, você começou, mas na verdade, você não teve uma experiência profunda, transformadora, com aquele que te amou primeiro. Vamos lembrar o raciocínio mais óbvio que descobrimos aqui na igreja? Que ser amado não muda ninguém? Ser amado não muda ninguém, porque se mudasse o mundo já estava transformado. O que muda o indivíduo é ele ser recíproco ao amor que ele está recebendo. Deus ama o mundo, mas o mundo não ama a Deus. Quem ama ao Senhor é transformado, quem é recíproco a esse amor é transformado. Ser amado não muda ninguém, o que muda a pessoa é ela ser recíproca ao amor que está recebendo. Nós somos muito decepcionados nos nossos relacionamentos interpessoais, quando amamos tanto algumas pessoas, mas o nosso amor não muda nada, elas continuam fazendo coisas que eu gostaria que elas não fizessem, mas quando ela começa a te amar, ela começa a mudar. Irmãos, quando você olha para esse texto, vem grandes desafios aqui para nós sobre essa questão de voltarmos para Jesus. A carta continua, logo depois que Jesus faz essa exortação à igreja, você vai ver que ele vai falar assim, ó, mas eu tenho uma coisa ao seu favor, tudo bem, olha que coisa linda, Jesus falando, tudo bem, você deixou o primeiro amor, você deixou as primeiras obras, mas tem uma coisa a favor de ti, e esta coisa a favor da igreja, é o maior desafio da minha vida, está sendo o maior desafio da minha vida, e eu quero que seja o maior desafio da sua vida. O que está escrito aqui, irmãos? Eu tive uma experiência muito legal com essa passagem, quando uma adolescente que estava lendo essa passagem, mandou um recado para mim, pastor, quem são essas pessoas que Jesus odeia tanto? Aí eu falei, que pessoas, né? Aí eu quero apresentar essas pessoas para vocês. Tenho porém contra ti, acompanhe comigo o versículo de número 4, tenho porém contra ti, Jesus falando, né? Que deixaste o primeiro amor. Lembra da onde caiu, arrependa-te, pratique as obras que praticavam no princípio. Que prática é essa? Que obras são essas? A crença em Cristo Jesus, não é? Aí ele diz assim, ó, se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa ao teu favor,
quero chamar a atenção para esse detalhe. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Qual é o maior desafio, queridos? Olha só. Odiar as más obras, mas não quem faz essas más obras. Quando essa adolescente lançou essa pergunta para mim, no momento eu falei assim, não, Jesus não odeia os nicolaítas, Jesus odeia o que eles fazem. Queridos, o maior desafio que você vai ter é exatamente esse, um desafio que surgiu na minha vida de uns anos para cá, conseguir desassociar o que as pessoas fazem do que elas são mesmo. É um desafio muito grande. A gente ajunta os dois. Jesus fala assim, ó, tem uma coisa a favor de vocês que vocês odeiam o que os nicolaítas fazem. Os nicolaítas só aparecem aqui na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Tanto aqui como também você vai encontrar falando sobre eles no versículo 15. Não quero entrar em detalhes sobre ele, mas o nome nicolaíta significa dominador do povo. Eles só aparecem no livro do Apocalipse em 2 versículos, e essas obras más que eles faziam era encorajar os crentes a participarem das festas idólatras e praticar imoralidade ou prostituição. Esta era a obra dos nicolaítas, desviar os crentes. Os nicolaítas estão por aí, mas eles não são dignos, eles não precisam do nosso ódio. Agora a gente precisa detestar, odiar o que eles fazem. Um grande desafio que Jesus não tem facilidade, não tem dificuldade nenhuma em fazer, odiar a má obra, mas amar os obreiros. Sabe por quê, queridos? O perigo do ódio direcionado a um semelhante é equivalente ao nível de amor ir diminuindo. Não há harmonia entre o amor e o ódio. Onde existe rancor, onde existe mágoa, onde existe raiva, onde existe ódio, o amor vai saindo. Não consegue, a gente não consegue, não tem como. Então é um grande desafio, perigo de olharmos para um semelhante meu, que está errando, que está fazendo tudo aquilo que me fere e fere a ele mesmo, e eu conseguir atingir o que ele faz e não a ele. Não denegri-lo, não condená-lo, não jogar no mármore do fogo do inferno, não jogar ele no bico do urubu, que esse pastor aqui põe algumas pessoas de vez em quando. Irmãos, é um grande desafio. Seja desafiado comigo. Eu confesso a vocês que isso você tem que parar, respirar fundo e lembrar que Jesus odeia as obras dos nicolaítas, não os nicolaítas. Madre Teresa de Calcutá, ela disse uma frase muito legal, eu gosto muito dessa frase dela. Ela disse assim, olha, as pessoas que são boas para nós, merecem o nosso amor. As pessoas que são más para nós, precisam dele. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Vou repetir, as pessoas que gosta da gente, merece o nosso amor, faz o bem para nós. As pessoas que são más para nós, elas precisam do nosso amor, não do meu ódio, não da minha vingança. O grande desafio, para mim o maior de todos os desafios, ir limpando o meu coração, é um alvo nobre para alcançarmos, queridos. Já vou avisando, sozinho você não consegue, você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para aquele que é a fonte de toda a sua fé, que é o alvo de toda a sua fé. Aquela igreja, irmãos, perdeu o foco, foi cuidar tanto das coisas erradas, foi cuidar tanto dos falsos apóstolos, foi ficar ali procurando onde é que eles estavam errando, e o amor foi esfriando, a ponto de Jesus falar, eu tenho porém contra ti que vocês são, olha, dá uma olhadinha nos elogios que Jesus faz para essa igreja, e depois falar que eles estavam abandonando a Cristo. Olha que
coisa desafiadora. Não é possível fazer sem voltar para o primeiro amor. Não é possível odiar a obra mal feita, mas amar o malfeitor da obra. Sem Cristo você não consegue. Ele vai te ajudar. E não tem nada a ver com voltar. Tem a ver com o único. Primeiro amor, primeiras obras, não é cronologia, é um estado. É quem é Jesus. Por isso, queridos, sem Ele não dá. Olha que texto revelador sobre Jesus que eu quero deixar para vocês, para depois nós falarmos da recompensa e louvarmos ao Senhor. Olha como esse texto é abrangente assim. Olha como Jesus é tudo. Não sobra nada a não ser em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia, grife esse texto, esses 2 versículos, decore esses 2 versículos, ande com esses 2 versículos no seu coração assim, olha. Colossenses capítulo 1. Versículo 15 e 16. Olha que expressão sobre Jesus, gente. Olha como Ele é completo, repleto. Ele é tudo. Ah, que bom seria se ficássemos com o que o Evangelho diz, não com o que as religiões querem que eu creia. Olha só, irmãos, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, inclusive a sua capacidade de acertar está nele. Foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então sem Ele, você não consegue fazer nada, esquece. Eu vou tentar, você se esforça, mas sem Cristo, nós não conseguimos voltar ao primeiro amor, voltar para Ele. Sem Ele eu não consigo voltar para Ele, sem Ele eu não consigo praticar o que Ele disse que é para eu praticar, que é crer nele. Então se renda a este Cristo. Por quê? Porque vem a coisa que todo crente gosta. Deus é massa, né? Olha como termina esse texto, uma coisa que todos nós gostamos, de comida. Comer é bom, hein? Irmãos, olha só, versículo 7, vamos para o prêmio. Vamos para o prêmio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa carta começa e termina com Jesus. Jesus é tudo nesta carta da igreja de Éfeso. Isso que eu vou dizer aqui é o próprio Cristo de novo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer. Era como se Cristo estivesse repetindo o que ele ensinou lá em João 6. Dar-lhe-ei de comer a mim. Dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que lugar é esse? É o lugar onde Deus está constantemente nos levando. Um lugar em que nós ficamos favoravelmente no centro da vontade de Deus, sendo sustentado por Ele. Tem um postulado na teologia sobre a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que é chamado o já e o ainda não. Isso aqui, irmãos, a gente já usufrui, mas ainda não, porque a gente ainda vai usufruir eternamente. Os teólogos até usam essa expressão, o já e o ainda não. Nós temos esse Cristo aqui, a árvore da vida está à nossa disposição, porque ela é o próprio Cristo. O paraíso de Deus está à nossa disposição, porque Deus está sempre nos colocando em uma situação favorável, para que ali nós possamos ter todas as condições de voltar ao primeiro amor, de praticar a obra de crer em Cristo, de amar quem precisa do nosso amor e quem merece o nosso amor, de sermos o que Cristo é. O amor que usa um corpo para se locomover. Por isso, queridos, eu quero que você saiba disso. Você foi amor à primeira vista por Jesus. E que essa noite
todos façam a mesma coisa, sejam recíprocos, que Cristo seja amor à primeira vista na sua vida, e não importa quanto tempo você tem de igreja, tá? Só para te deixar aí, para você não jogar essa mensagem para alguém, esta carta estava sendo escrita para uma igreja, só. Essa coisa para quem não é evangélico ainda, essa igreja estava andando, fazendo tudo certinho, mas estava totalmente sem a verdadeira motivação das nossas vidas, que é o primeiro amor, que é Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.